Emocionante essa imagem, estou arrupiado, sabia, Jordani? Você vê o avião da Força Aérea Brasileira, já aterrissou aqui no aeroporto de Teresina. Mas ao vivo, né? Ao vivo, mas já ao vivíssimo. E a Gorete vai estar ao vivo daqui um bocadinho para falar sobre a gente. Mas olha, a hora certa, a Clínica Seu Camilo, que é o seu centro oftalmológico. A Clínica Seu Camilo atende pelo telefone 3222-7661 e 3222-7420. A Clínica Seu Camilo está localizada no São Pedro 1766, no centro de Teresina. 11 horas e 43 minutos, tá aí o avião da Força Aérea Brasileira, já aterrissando, taxiando, como se diz, não é isso, Jordani? Taxiando, já pousou agora. Aqui já pousou. Eu tô deveramente emocionado, tá? Porque é uma atitude muito bacana nós recebermos aí nossos irmãos que poderiam ser, todos nós, né? Esse aqui do Piauí, aí pedindo, suplicando por uma vaga em qualquer outro estado. Sejam bem-vindos, mesmo. Bom, são 9 pessoas, 9 pacientes que estão chegando nesse momento. Iam ser 30, né? Aí estamos vendo as imagens do Marcão, o Marcão cinegrafista está trazendo as imagens aí ao vivo, você vê a movimentação dos jornalistas. Eles estão chegando nesse avião modelo C-99, um avião da Embraer, fabricação brasileira da Força Aérea Brasileira, trazendo os pacientes de Manaus, chegando agora, portanto, e aí as ambulâncias que foram montadas, tanto as ambulâncias do SAMU, quanto as ambulâncias que estão prestando serviço. Aí, olha só essa imagem. Começam a descer os tripulantes, né, os membros da Força Aérea Brasileira, que estão aí já preparando a aeronave, travando as rodas da aeronave. Aí, veja, olha só como estão paramentados até os tripulantes, até os pilotos, né, as equipes que fazem parte desse avião, dessa aeronave da Força Aérea Brasileira. Deve ter pelo menos 4 tripulantes numa aeronave dessas de 15 passageiros. E aí você vê, olha, como os próprios integrantes da Força Aérea Brasileira estão paramentados para trazer os pacientes. E começam a descer os pacientes e tripulação deste voo da aeronave C-99 da Força Aérea Brasileira, que traz 9 pessoas de Manaus para serem atendidos em Teresina. Os pacientes que estão saindo desta aeronave a partir de agora serão atendidos no hospital universitário. Aí você vê a parte da tripulação se dirigindo para conversar com as equipes de saúde. Vamos lembrar que todas as equipes de saúde daqui de Teresina, aí você vê a saudação dos militares, né? A continência, e pelo cumprimento se percebe que são militares aí com o Dr. Paulo Márcio. Dr. Paulo Márcio, que é o diretor do Hospital Universitário, que é o hospital que vai receber os pacientes para tratamento. Então, o Dr. Paulo Márcio é o primeiro a recepcionar os integrantes da tripulação do voo C-99, e aí vão dialogando sobre qual vai ser o protocolo, por onde vão passar. Afinal de contas, nós estamos falando de pacientes infectados com a Covid-19, precisando de respiradores, precisando de atendimento médico, portanto, precisam respeitar protocolos de distância, protocolos, inclusive, com os respiradores. Aí o doutor Paulo Márcio está passando as orientações para as equipes, para que sejam feitos aí, seja feito o desembarque dos primeiros pacientes. É bom lembrar que a gente pode perceber daqui que nenhum paciente desceu até agora, né? Então, são aí as equipes da tripulação da Força Aérea Brasileira e as equipes de solo da cidade de Teresina, aqui no estado do Piauí, as autoridades de saúde que fazem a recepção e que vão fazer o transporte. Aí a doutora Ana Teclas, do SAMU, essa que você está vendo aí de costas, ela é responsável por organizar o protocolo de transporte nas ambulâncias do SAMU, está aí dialogando com outros integrantes das equipes de saúde. Cabe à doutora Ana Teclas, essa que você vê nas imagens, a organização dos comboios e também as informações de transporte, qual é o tipo de ambulância que cada paciente, dependendo da sua gravidade, vai ter direito nesse momento de transporte. Quantas ambulâncias mais ou menos foram destinadas para lá, hein, Jordani? Você tem assim mais ou menos um número? Foram um total de 8 ambulâncias e 2 vans. Então, nós temos ambulâncias e vans. 8 ambulâncias são do SAMU. Há ambulâncias também do serviço privado, que estão gentilmente cedidas para o serviço, e também as vans, que são para aqueles pacientes que estão em situação menos grave, que não precisam de um suporte médico, mas que precisam ser transportados. Eu não sei se é possível nós ouvirmos o que vai dizer aí o doutor Paulo Márcio. Já está ali nosso microfone da Cidade Verde, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Vamos ver, a gente tem o áudio, vamos ouvir. Que horas são? 11h46. São 11h46 da manhã do dia 15 de janeiro. O avião da Força Aérea Brasileira chega a Teresina, trazendo 9 pacientes com Covid-19.
Eram 15 pacientes que viriam no avião, só que 6 desses pacientes complicaram e instabilizaram antes de voar. Dessa forma, decidiram por trazer apenas 9. Dos 9 pacientes que chegaram, 2 pacientes não estão bem. Esses pacientes serão transferidos com uma ambulância UTI montada e equipada para 2 leitos de UTI no hospital. Os outros 7 pacientes estão estáveis e serão transferidos depois que os 2 primeiros seguirem suas viagens. Declarações do Dr. Paulo Márcio, diretor do Hospital Universitário, ele que vai ser o responsável, foi o responsável pela organização, da gestão dessa organização, da estrutura para receber os 9 pacientes com Covid-19 que chegam de Manaus para serem atendidos aqui em Teresina. Olha só a preparação, Laércio. Olha esse detalhe de como as equipes recebem luvas, aventais e essas luvas são vedadas com esparadrapos para evitar qualquer tipo de contato da pele humana com os pacientes que estão chegando aí com a Covid-19. Vamos lembrar que esses pacientes com Covid-19, eles estão em estado estável, ou seja, eles não estão gravíssimos, eles conseguem respirar, olha só, as macas já sendo colocadas. Desses que vieram, parece que 2 pioraram, né? 2 pioraram e aí houve uma nova organização da estrutura, uma estratégia para poder atendê-los. Olha só. Então, nós já podemos perceber que as ambulâncias serão uma a uma colocadas ao lado da aeronave para que haja o desembarque dos passageiros com Covid-19. Você vendo imagens ao vivo do aeroporto de Teresina, nesse momento, o desembarque dos pacientes de Manaus chegando para o atendimento aqui na cidade de Teresina. Laércio, mas é interessante a gente ver essa dedicação dos profissionais de saúde, a coragem dos profissionais de saúde. Eu admiro bastante, viu? Eu acho que deve ser revisto toda a história, todo o prestígio que se tem com os profissionais da saúde, que a gente teve prova agora, o quais são necessários para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. E, Jordânia, eu creio que lá no Hospital Universitário também já deve estar todas as equipes de prontidão, não é isso? Equipes já treinadas, já monitoradas para receber esses pacientes. Sim. Tomara que dê tudo certo. Inclusive, Laércio, lá no Hospital Universitário, 2 coisas aliás, foram muitas as vantagens do Hospital Universitário. É um hospital federal, então você facilita o diálogo com o Ministério da Saúde, e foi por isso que foi o primeiro hospital a ser recrutado. Mas tinha 2 características do hospital que fizeram dele um hospital perfeito para essa situação. Uma é o corpo técnico, mestres, doutores que estão lá trabalhando, associado a uma contratação de servidores que haviam prestado serviço recentemente ao hospital e haviam sido dispensados. Como eles já têm know-how, já sabem como funciona o hospital, já conhecem tudo da estrutura, eles foram recontratados sem muita burocracia, em caráter emergencial, para garantir esse atendimento. Esse foi um aspecto. O outro é o espaço. O Hospital Universitário, ao contrário dos outros hospitais de Teresina, ele tem espaço maior e ocioso que pode ser ocupado nesse momento com novos leitos de UTIs. E até é importante deixar isso claro, porque tem muitos pacientes de Teresina, ou pessoas de Teresina, imaginando que há uma quantidade de leitos de teresinenses sendo ocupados. Mas não é verdade. São novos leitos que foram colocados à disposição para os pacientes e espaços novos para os pacientes lá no Hospital Universitário. Você está vendo imagens com exclusividade? Está descendo o primeiro paciente, olha o primeiro paciente, olha aí o primeiro paciente, olha aí. Primeiro paciente, portanto, é um homem, a maioria é homem. É interessante essa informação. A maioria é homem. E esse paciente está desembarcando, né, nesse momento em direção à ambulância. Nós estamos vendo aí as ambulâncias se posicionando já na pista para pegar as imagens dos pacientes que estão, para pegar os pacientes que estão descendo nesse momento. Olha, estamos vendo aí um reposicionamento da nossa equipe. Existe uma preocupação também com a privacidade desses pacientes, né? Lógico. Então aí, ó, o primeiro paciente desce da aeronave da Força Aérea Brasileira. Já está na ambulância, Exato, já está na ambulância. E aí, olha, está assim, na maca, já está colocado ainda na maca. Perceba a preocupação com a preservação da identidade desses pacientes. Então, já está na maca. Você percebe também que todos eles estão com cilindros de oxigênio.
né, cilindros individuais de oxigênio, o que apontam para a necessidade de um auxílio respiratório. Veja aí, olha, todos eles estão com auxílio respiratório. E esse foi um dos grandes problemas e desafios logísticos para o transporte dos passageiros de Manaus até Teresina, Laércio. A quantidade de cilindros de oxigênio disponível para uma viagem como essa. Era para vir até um número maior de pessoas, mas por conta que não tinha oxigênio, foi reduzido, Joelson? Exatamente. Foi para locais mais próximos de lá, de Manaus? Exato. A ideia inicial era de que houvesse 30 pacientes sendo trazidos para o estado do Piauí, aqui para a cidade de Teresina. Duas questões pesaram para a redução desse quadro. Uma foi a quantidade de cilindros de oxigênio, que não era suficiente para atender a todos eles. Há, nesse momento, uma crise de abastecimento de oxigênio para os pacientes lá de Manaus, do estado do Amazonas. E o outro é a estabilização dos pacientes. Para o paciente a embarcar num voo como esse, embora seja um avião de passageiros, com conforto, é um avião da Força Aérea, mas não é um avião de guerra, é um avião de transporte de passageiros usado em tempo de paz. E ele é um avião que tem conforto, tem equipe, tripulação, mas para poder encarar uma viagem de 5 horas dentro de uma aeronave como essa, o paciente tem que estar bem. Ele não pode estar num quadro. Então, à medida que o tempo ia passando e esses pacientes iam tendo o seu quadro agravado, eles iam desistindo da ideia de viagem e iam mantendo esses pacientes por lá. Por um 3, então, dava para ter vindo aqui e ter sido salvo, né? Mais pacientes. Agora, Laércio Andrade, são 9 pacientes e aí muita gente também levantou questões em torno do custo desse transporte, se não seria mais em conta utilizar algum tipo de aeronave fretada ou a aeronave da Força Aérea Brasileira. Mas vamos lembrar que essas aeronaves da Força Aérea, elas têm um custo muito menor, tanto de manutenção quanto de utilização, do que uma aeronave comum de carreira, porque eles não pagam tributos ou impostos, a compra de combustíveis é mais barata, eles não pagam, por exemplo, para utilizar os aeroportos, as operadoras de aviação pagam para pousar e decolar. A Força Aérea não. Então, o custo é muito menor. Então, vale a pena você pegar 9 pessoas, ainda que seja para salvar uma vida, vale a pena. Eu acho que essa questão de dinheiro não é uma questão para se debater nesse momento, né? E desde ontem, todos os aviões da Força Aérea Brasileira estão trabalhando nesse serviço, nesse esforço, tanto de transporte de oxigênio quanto do transporte de passageiros. Olha, nós vamos ver aí já, você vai vendo do lado direito do seu vídeo, Laércio, a primeira ambulância que está saindo já do aeroporto. Enquanto do lado esquerdo você vê as imagens do Marcos, mostrando o desembarque do passageiro da aeronave para a ambulância. No outro lado, ali do lado direito, já é a saída do aeroporto, onde as ambulâncias devem sair em direção ao hospital universitário. Uma estrutura de transporte da S-Trans foi colocada para garantir que essas ambulâncias não tenham nenhum tipo de percalço, demora para a chegada no hospital universitário. É uma situação de urgência, embora não seja emergencial, mas ela é urgente, não dá para deixar esses pacientes tanto tempo dentro das ambulâncias. Mas é bem que é próximo, né? O aeroporto ali da Universidade Federal do Piauí é bem próximo, acho que questão de 10 minutos no máximo se chega lá. Você tem ali caminhos como da Ponte da Primavera, né? Que você segue ali pela rua que dá acesso pela Fundação Municipal de Saúde, você chega rapidamente na Avenida Duque de Caxias, na Zona Norte, e já chega com acesso para a Ponte da Primavera. Lembrando que as ambulâncias têm esse privilégio de poder transitar, inclusive nos sinais, sem problemas. Eu queria parabenizar aí o trabalho da galera do SAMU, né? Sim. Que é um trabalho árduo, um trabalho arriscado, e eles não demonstram nenhum empecilho para estar na linha de frente, né? Você vê a organização de cada ambulância, parece que todo mundo já foi treinado, e vê alguns funcionários ali do SAMU. Cada ambulância já tem sua equipe. Chegando na universidade, lá no hospital universitário, também já tem uma equipe. Então, eu acho uma forma muito relevante o que o Piauí fez em estar recebendo esses irmãos da gente contaminados pela Covid-19, que a gente tem que sensibilizar, sim, críticas contra, eu acho um absurdo, poderia ser qualquer um da nossa família, então sejam todos bem-vindos, tá legal? Graças a Deus que aqui tem espaço para isso. Pior, se não desse para vir para o Piauí, porque não tinha onde colocar, porque já estava ali lotado de pessoas contaminadas aqui, não é isso? Exatamente. Mas não, tem uma estrutura muito bacana, muito interessante, aí todo investimento que foi feito, e agora podemos ajudar pessoas onde estão pedindo socorro, como lá em Manaus. Imagina, a gente disse que uma ala todinha morreram por falta de oxigênio, como um peixe fora d'água, Jordânia, é desesperador. É uma coisa assim que a pessoa não pode, de jeito nenhum, pensar, vamos ver primeiro o preço, saber se é caro, pegar um preço mais barato. É o primeiro que tiver, manda. Exatamente. Manda logo. Tá falando de vidas, de sentimentos, de famílias e tudo mais.
É verdade, Lécio. Todo esforço é necessário para salvar uma vida que seja. 9 vidas é um esforço realmente maravilhoso. Vale a pena registrar esse momento do SAMU. Você falou a respeito do número de ocupação de leitos. Hoje, a taxa de ocupação de leitos no estado do Piauí está girando em torno de 44% com leitos Covid. Ou seja, o estado do Piauí tem 56% de leitos livres que podem atender aos pacientes de outros estados da federação. E, no caso hoje, Manaus exige a atenção de todos nós. Manaus enterrou em um dia 180 pessoas, é muita gente Nossa morrendo Senhora. por conta da Covid. E tudo se repetindo dia após dia o número de pessoas aí enterradas, né? Muito, muito traumatizante. Olha, o segundo paciente está aí a descendo, já segunda ambulância. está tirando a segunda maca, né? Olha aí. A Indira está participando, né? Chama a Indira. O que é que ela vai falar da onde? A Indira está no aeroporto de Teresina e vai trazer informações sobre esse desembarque de passageiros ao vivo. Indira. Bom dia, Joelson, bom dia, Laércio, bom dia a todos os telespectadores aí do Cidade Viva. Eu estou aqui dentro das imediações do aeroporto, mas do lado de fora dos hangares onde estão pousadas a aeronave da FAB e estão situadas também as ambulâncias recebendo esses pacientes. Eu estou posicionada aqui no ponto de acesso e de saída também dos hangares. Para o pessoal entender, não é o mesmo local onde ficam os voos comerciais. Então, eles não transitam no mesmo espaço que estão chegando os passageiros dos voos comerciais. Agora há pouco chegou um voo aqui em Teresina, o aeroporto tem muita gente, muitos passageiros desembarcando, muita gente, muitos familiares para recepcionar esses passageiros também, mas eles estão em outro lugar, no saguão do aeroporto de Teresina, aqui, Senador Petrônio Portela. E outro ponto, nós estamos num portão que dá acesso exclusivo a quem vai embarcar ou quem desembarca de táxi aéreo, né? Daqueles voos fretados ou, nesse caso, dos voos da FAB. Então, as ambulâncias vão sair por aqui, elas não percorrem o mesmo trajeto dos passageiros comuns, não percorrem os mesmos trajetos dos veículos comuns, né? E bem aqui estão posicionados muitos agentes da Extrans que devem fazer esse comboio até o hospital universitário. Nesse momento a gente está vendo imagens. Então, a gente vai continuar mostrando essa movimentação aqui, tá, Joelson e Laércio? Nesse momento a gente acabou de ver a imagem do segundo paciente, Indira, muito obrigado pela participação. Segundo paciente desembarcando, entrando dentro da ambulância, Laércio. Mais uma imagem de grande impacto para nós, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa, eu fico imaginando os familiares, já que perto, próximo, no hospital onde você mora, já tem aquela agonia por não poder dar uma assistência. Imagina essas pessoas, não é isso? Que vêm de longe, elas vêm assustadas, com medo da morte, com medo da solidão, quem vai cuidar de mim, eu vou pedir o que a quem. É muito complicado, né? A situação de cada paciente, que já se encontra em um momento muito difícil e se complica mais ainda porque não, chega num local que não se conhece ninguém, numa situação como essa. Vou para onde? Isso ali só é rezando, pedindo a Deus que não piore a situação, não é isso? Para que se melhore logo e tudo mais. Outra ambulância está se aproximando para então pegar o terceiro paciente, veja como é organizado e articulado, né? Muito sincronizado, né? Você tem uma ambulância que se aproxima da aeronave. Ó, essa é a primeira que está saindo, viu? O primeiro paciente está saindo, que a segunda está lá ainda no pé da aeronave, né? Eu queria até aproveitar essa oportunidade, Lécio, e informar para o telespectador da TV Cidade Verde que, por conta dessa movimentação e das informações da transferência dos pacientes de Manaus para Teresina, nós não apresentaremos hoje o Cidade Verde Esportes com o Herbert Henrique. Nós estamos na cobertura jornalística do desembarque dos pacientes de Manaus aqui em Teresina para o atendimento do hospital universitário. Olha só, aí à direita você já vê a imagem da primeira ambulância saindo do aeroporto. É como dizia você, né, Laércio? Daí ele vai seguir pela avenida, pela rua até ali a Duque de Caxias para pegar a Ponte da Primavera e seguir para o hospital universitário. Tem duas opções, né? Você entrar ali naquela avenida do Atacadão e ir direto por debaixo da ponte, ou então chegar até a Ponte da Primavera, dobrar à esquerda, atravessar a ponte já diretamente. No primeiro balão também já pode entrar à esquerda, que já está ali próximo do hospital. Ou vai direto, eu acho melhor ir direto, que pegar a Nossa Senhora de Fátima, fazer o balão da Universidade Federal, que já chega aí no hospital universitário. Então as primeiras ambulâncias já começam a deixar o aeroporto de Teresina em direção A segunda está saindo, olha, a segunda. Agora. Então, começa a ser até mais rápida a saída, né? É verdade. Olha, será que dá tempo de chamar logo o intervalo comercial? E o Gelson Jordani já vai então para o Jornal do Piauí, que eu vou passar para ele direto. Chama o intervalo comercial rapidinho, pode ser? Que ainda tem mais um intervalo, depois eu volto com o Jornal do Piauí já direto, tá bom?